Paz do Senhor para todos, amém? Meus irmãos, eu não preciso lembrá-los da importância da sua atenção ao momento do culto. E também, lógico, porque faz parte do culto ao momento da palavra. Quero lembrar os irmãos que a porta para o banheiro fica aberta para a hora que você chegar e para a hora que você sair. Mas a partir do momento que você subir essa rampa e adentrar por essa porta de vidro, você está num ambiente que foi consagrado para culto. E estando em momento de culto, o mínimo que nós podemos dar é reverência. Reverência. Essa turma que passa aqui e tal, eles estão trabalhando. É a turma das mídias. Mas fora eles, devido ao trabalho que eles estão fazendo, todos nós devemos a Deus reverência. Eu vou antecipar um ponto da palavra, aproveitando esse gancho. A.W. Tozer, no seu livro Deleitando-se em Deus, ele diz que ouviu que entre os muçulmanos, quem está me ouvindo diga amém, entre os muçulmanos analfabetos, quando eles veem um papel no chão, eles apanham esse papel escrito, eles apanham esse papel e colocam num lugar alto. Vocês estão me ouvindo, né? Preste atenção. Colocam num lugar alto. Por quê? Eles pensam que pode ser que neste papel esteja escrito o nome de Alá. Alá, o seu Deus. Então, para eles é inconcebível a ideia. Eles nem sabem se está ou não. É inconcebível a ideia que o nome do seu Deus esteja no chão e alguém venha e pise nele. Essa é a devoção dos muçulmanos. Eles oram, se prostram de joelho, com o rosto no chão, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Mas nós, cristãos, temos dificuldade de orar, de nos prostrarmos em sinal de reverência. Nós, cristãos, ainda achamos ruim quando tem um pastor que nem eu, que cobra que na presença do Senhor, no momento de culto, se tenha reverência. Reverência. A gente pega no celular, se for para gravar aqui, ó, para ver qualquer outra coisa, é falta de reverência. Os nossos filhos têm que ser educados por nós, como nós somos educados. Meu filho, agora é a hora do culto, não é a hora só da palavra, é a hora do culto. Não se pode estar para lá e para cá, não. Na presença do Senhor Deus tem que ter reverência. Reverência. Amém? Vocês entendem isso? Oxalá que a nossa devoção, o nosso respeito, nosso temor, a nossa reverência ultrapasse a dos muçulmanos, a de qualquer outro povo que tenha religião.
É o mínimo que nós podemos fazer. Pelo fato que nós servimos e adoramos o único, vivo e verdadeiro Deus. Amém? Então, por favor, toda reverência é pouca. Veio um pregador aqui, rapaz. Bom, rapaz, era bom. Nome difícil, esqueci. Mas ele contou que ele passou, acho que foi um dia ou foi dois lá em casa. Não sei se ele contou na igreja, se contou para nós, não estou lembrado, já faz algum tempo, mas ele contou que foi em 2 igrejas quando estava lá em São Paulo. Ele estava no Brás, e no Brás fica a sede de muitas igrejas do nosso Brasil. E ele foi numa igreja antiga, só que nessa igreja era um fala-fala, um passa-passa, aquele negócio. E aquela atmosfera de santidade, de reverência, de glória, tipo aquela lá da visão de Isaías, da visão de Ezequiel, da manifestação de Deus no Monte Sinai, da inauguração do templo dedicado por Salomão e seu povo, aquela presença de santidade, de reverência, não havia. E aí ele foi num templo, num outro templo, que lá as pessoas, quando estava para entrar, já eram orientadas que não se podia conversar naquele ambiente, não se podia estar andando de um lado para o outro, que elas tivessem que fazer, fizesse logo antes de entrar, porque a partir do momento que entrasse naquele ambiente, a reverência, a atenção era toda dedicada ao Senhor. E assim ele entrou, e assim ele foi orientado, assim ele fez. Ele disse que quando entrou naquele lugar, era uma presença, uma atmosfera de santidade, que não se dá para explicar, mas ele sentia a presença do Deus vivo naquele lugar. E olha que, por incrível que pareça, na primeira igreja era a sede de uma Assembleia de Deus, e na segunda igreja era a sede da Universal do Reino de Deus, no Templo de Salomão. A reverência fala para Deus do que nós cremos, do que nós conhecemos, de quem Ele é, do quanto nós o reverenciamos, respeitamos. Amém? Então não pense que é tolice, não pense que é bobeira. Os homens exigem reverência. Vai para uma audiência, vê se o juiz não manda você calar a boca e até te retira do ambiente, se você estiver falando, transitando na hora de julgamento. É ou não é assim? Sim ou não? Amém. Amém. No Evangelho do Senhor Jesus, por Lucas escrito, capítulo de número 22, capítulo 22.
versículo de número 19. Diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue derramado em favor de vós. Irmãos, nós, todos os meses, atentando para esta ordenância, atentando para esta ordenância. Ordenância vem de ordem. O Senhor Jesus nos ordenou dois ritos, duas ações, vou chamar de ações. Uma delas foi a ceia, a outra o batismo nas águas. De forma que todo discípulo de Cristo, todo aquele que é discípulo de fato, ele tem que passar pelas águas batismais, e que se dá uma vez na vida, e pela cerimônia da Santa Ceia, que se dá até que Jesus volte. Diferente do batismo das águas, que é uma só vez, a ceia do Senhor, ela acontece sempre. Na igreja primitiva, ela acontecia semanalmente. E ela é uma ordenança a ser cumprida até que o Senhor volte, como Ele mesmo disse, até que se cumpra no reino dos céus, em que Ele vai de novo cear com os seus discípulos, corpo presente, e não apenas em espírito. Neste intervalo desta ceia estabelecida até a ceia que se dará na glória, ele continua no meio do seu povo, ele continua participando da ceia, só que é em espírito. Ele está aqui por meio do seu espírito. A ceia é um rito que caracteriza a comunhão, a amizade entre Deus e o homem, entre Deus e aqueles que Ele escolheu para ser seu povo. É como se nós estivéssemos assentando à mesa com Deus para comungar, para este momento de intimidade, ceiarmos. É a celebração da amizade, da comunhão perdida na queda
do homem no jardim, mas resgatada. Resgatada no alto do Calvário, na cruz. A ceia, ela é tão importante para o cristianismo, dado o que ela representa e a forma que foi, o que foi exigido para que ela viesse a ser estabelecida. Para que a ceia viesse ser estabelecida, Jesus, eu e você, nós conhecemos. Jesus, o Filho de Deus, ele teve que passar por aquelas dores dilacerantes, aquela agonia de alma. Para que nós tivéssemos, portanto, esta possibilidade e graça de assentarmos à mesa, secarmos a mesa com Deus, Cristo Jesus teve que pagar um alto preço. E nós declaramos: a salvação é gratuita, se recebe de graça, mas o preço para que nós pudéssemos acessar a salvação foi caríssimo. Um preço que não se pode medir, mensurar. A Bíblia vai dizer que logo em seguida, a ceia, Jesus vai para o jardim dos Getsêmani. Jesus canta um hino e vai para o jardim do Getsêmani. Como alguém consegue cantar sabendo que há poucas horas ia ser humilhado, desprezado, torturado até a morte, e morte de cruz? Mas ele ainda louva a Deus e vai para o jardim que eu chamo jardim da agonia. As Escrituras dizem que ele sente medo, angústia, ele sofre na alma o que havia de padecer. E como que estivesse a Deus cultuando, depois do hino, o que é que ele faz? Ele vai orar. É aquela oração que todos nós conhecemos. Pai, se for possível, passar de mim esse cálice. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. No Getsêmani nós temos o exemplo do próprio Cristo, que é aquele que decide, acorda crente, aquele que decide viver para Deus, ele tem a sua volição, seu direito de escolher, ele tem a sua vontade rendida à vontade de Deus. Por isso não cabe um cristão dizer: eu não vou servir a Deus pregando, eu não vou servir a Deus cultuando, eu não vou servir a Deus louvando, eu não vou servir a Deus ensinando, eu não vou servir a Deus porque eu não estou com vontade. Eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não tenho prazer nisso. Quem de fato rendeu-se ao amor de Cristo, aprende com Cristo que a vida é uma vida de rendição, incluindo a própria vontade. Jesus disse: não seja feita a minha vontade. Ou você acha que Jesus estava morrendo de alegria e felicidade porque ia agonizar na cruz? Não!
Ele sofria até antecipadamente porque ele sabia em detalhes o que haveria de passar. E Jesus não sofreu apenas pelas dores dilacerantes no corpo, mas da rejeição dilacerante daqueles por quem ele veio dar a vida. Pela humilhação dilacerante daqueles por quem ele veio salvar. Ele não estava ali, não, à vontade. Nós não temos ali uma vontade que eu vou chamar de vontade espontânea. Nós temos ali uma vontade que eu chamo de vontade rendida. A vontade espontânea de Jesus é a cruz, não. A humilhação, não. O desprezo, não. A coroa de espinho, não. Os cravos, não. Essa é a vontade espontânea. Mas a vontade de Cristo é submetida à vontade do Pai. A vontade de Cristo é rendida, é algo que é consciente e não obrigatório. Não é uma imposição, é algo que a gente pode chamar de deliberado. Ele decide render a sua vontade à vontade do Pai. Aí eu pergunto, qual é a nossa dificuldade como cristão de entender essa verdade? Qual é a nossa dificuldade como discípulos de Cristo de entender que a nossa vontade espontânea tem que ser subjugada quando ela espontaneamente não se direciona à vontade de Deus? Ela tem que ser submetida à vontade de Deus de uma forma consciente e racional. E isso é adoração, isso é culto, isso é louvor a Deus, muito mais poderoso do que qualquer canção cantada quando a vontade não é rendida. Vocês estão me entendendo? Ele soa de tamanha agonia. Esse é algo tão raro que há registro na história da humanidade apenas mais 2 seres humanos que de tanta agonia os seus vasos sanguíneos se romperam e o sangue se misturou com o suor. Só acontece em extrema perturbação e angústia emocional. Mas em extrema perturbação e angústia de alma, ele continua rendendo a sua vontade, a sua vida, à vontade de Deus. Por isso que para mim, eu guerreio contra mim, é como Paulo diz, eu esmurro a mim mesmo. Por isso que para mim é difícil quando eu me rendo a algumas coisas, contrariando o que eu sei que é a vontade de Deus. E também é difícil para mim entender como os crentes vivem tão naturalmente, negando a si mesmo, negando em si mesmo a vontade de Deus. Eu vou pregar, não, eu não tenho vontade, eu não estou afim. Hoje eu não vou para o culto, por quê? Porque eu não estou com vontade. Como assim? Você não está com vontade de exaltar, engrandecer o teu Deus?
A pessoa vai dizer que não, mas na essência é isso. Escute, eu não vou adentrar aqui no sofrimento de Jesus, nosso Cristo, mas eu quero apontar para quem Ele é. Veja, irmãos, a Santa Ceia é a celebração da amizade, da comunhão entre o Criador e a criatura, Deus e os homens. Amém? Só que para que essa comunhão viesse a existir, um preço caríssimo foi pago. Preço da cruz. Amém? Amém? Você reconhece esse feito de Jesus por você? Amém? Agora preste atenção. Fica ainda mais grandioso esse feito quando nós atentamos para quem é Jesus, para quem é Deus. Eu já falei, o que eu vou falar aqui eu já falei, mas eu trouxe alguns detalhes só para a gente ter uma noção da grandiosidade de Deus. Você está me ouvindo? Eu vou trazer alguns detalhes para a gente ter uma noção, e é só uma noção, irmão, porque mente humana não pode alcançar a plenitude de Deus, de quem Ele é, de sua grandeza, de sua perfeição, de seu poder. Nós não podemos alcançar. Tudo que nós temos é uma noção. Deus é infinito, irmão. Deus não se pode mensurar, medir. Deus não se pode limitar. Nós só temos uma noção. Então, para que tenhamos uma noção ainda mais clara da grandiosidade desse Deus que doa o seu filho, desse filho que se doa à morte da cruz, nós já precisamos atentar para alguns detalhes. Veja, eu vou começar pelo que diz o profeta Isaías. Isaías 40, versículo 12 está escrito: quem mediu as águas na concha de sua mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem mediu as águas na palma de suas mãos? Que águas Deus está falando? As águas do oceano. As águas do oceano. Quem? É uma pergunta retórica. É lógico. O Senhor fez isso. O Senhor poderoso fez isso. O Senhor mediu, e as águas de todo o oceano cabem na palma de tuas mãos. E aí, a gente dá uma pesquisada rápida, e nós chegamos à verdade seguinte: o volume total de água nos oceanos é estimado, porque não tem como mensurar. É estimado em aproximadamente 1.332.000.000 de quilômetros cúbicos. Não é litro, é quilômetros cúbicos. Cúbico é ao 3. Para você ter ideia do que eu estou falando, uma caixa d'água, os irmãos conhecem caixa d'água, amém? Na maioria aqui de nós, caixa d'água geralmente é de 500 litros. Correto? Mas vamos pegar uma medida de 1.000 litros. 1.000 litros de água equivale a 1 metro cúbico.
Vou repetir. Aquela caixa d'água, que você tem uma caixa d'água de 500 litros, aí você bota assim, ó. 2 dessa é 1.000 litros. Equivale a 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. As águas do oceano equivalem a 1.332 milhões de quilômetros. Não é metro, é quilômetros cúbicos. É muita água. Eu vou repetir, é muita água. Deus diz assim, ó, eu meço na palma das minhas mãos. Glória a Deus. Salmo 147, versículo 4 está escrito: Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Isaías 40, versículo 26: Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas, as estrelas, segundo o seu número. Todas são chamadas pelo seu nome. O universo, presta atenção, o universo tem centenas de galáxias, centenas de milhares de galáxias. Em cada galáxia existem bilhões de estrelas. Nossa própria galáxia, a exemplo, a Via Láctea, possui entre 200 a 400, 200 ou 400 bilhões de estrelas. Aí você sabe, né? Unidade, dezena, centena, milhares, milhões, bilhões. Ok? Aqui tem algumas dezenas, tem nem centena. E é até bonito a igreja, cheinha assim, ó. Tem só algumas dezenas. Existem milhares de Via Lácteas, milhares de galáxias. A nossa tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Em todas as galáxias do universo, portanto, em todo o universo, estima-se, porque também não tem como mensurar, estima-se que tenha-se cerca de 10 sextilhões de estrelas. 10 sextilhões é bilhões, trilhões, quadrilhões, eu acho que é quinquilhões, sextilhões. É um número incontável, mas Deus diz: eu conheço todas elas e conheço pelo nome. O nome. Uau, que Deus tremendo. A W. Tozer dizia: eu nunca me prostraria diante de um Deus que seja pequeno, um Deus que seja limitado, um Deus o tamanho pode ser medido e a força também. Eu me curvo diante daquilo que os antigos chamavam de mysterium tremendum. A gente entende porque vem do latim, é latim. Eu me encurvo diante daquele que os antigos chamavam de mistério tremendo, mistério extraordinário. Mistério é porque não tem como conhecer na plenitude esse Deus tão tremendo e grande. Uau! Glória a Deus.
Eu já disse que o universo é formado por milhares, por milhões de galáxias, as galáxias por milhões, por bilhões de estrelas, planetas, meteoros, e aí vai. O universo, estima-se que o universo observável é estimado em cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Apesar de ano-luz parecer uma medida de tempo, mas não é. É de espaço. Ok? Então, pastor, 93 bilhões de anos de luz, o que é isso? Um ano-luz corresponde a uma distância que a luz percorre no vácuo de 365 dias, que é o nosso calendário. O tempo e a distância que a luz percorre de um ponto ao outro em 365 dias, essa distância equivale a um ano-luz, que é aproximadamente igual, olha, presta atenção, a 9.461 bilhões de quilômetros. Vou repetir. O ano-luz equivale a 9.461 bilhões de quilômetros. Ainda está difícil de dar uma ajeitada aqui na mente, né? Então vamos lá. A Terra, você está me ouvindo? Aí. A Terra, ela tem de diâmetro cerca de 12.742 quilômetros. A Terra de diâmetro, 12.742 quilômetros. Amém? Amém? Glória a Deus. Vai, Marcelinho. Segura o vaso. Preste atenção. Para a gente ter uma ideia, eu não peguei esse dado, mas acho que daqui de Fortaleza até o Rio de Janeiro dá uns 1.000 quilômetros, alguma coisa assim. Ok? Fortaleza, Rio de Janeiro, uns 1.000 quilômetros. A Terra toda, a circunferência, 12.000 quilômetros. Se nós enfileirássemos planetas Terra, um do lado do outro, 12.742 quilômetros, para termos a ideia do que é um ano-luz, nós chegaríamos a 742 milhões de planeta Terra enfileirado. Deu para ter uma noção agora melhor? Amém? Precisaria de quantos? 742 milhões de planeta Terra enfileirado para medir um ano-luz. Um ano. O universo dá conta de 93 bilhões de anos-luz. Esse é o tamanho do universo. Estima-se, o que se pode ver ainda, através lá dos cálculos matemáticos, né, feitos a partir de fotos, de telescópios. Isso é muito. Até difícil de descrever. Esse é o tamanho do universo. Agora, me escute. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 2, está escrito: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda
para neles habitar. No livro do profeta Jeremias, ele diz: acaso não sou eu, Deus, de perto e também de longe? A minha presença enche céus. Quando ele diz os céus, ele está falando do universo. Ele está falando desse céu visível, atmosférico. Ele está falando do céu, o universo. Ele está falando os céus dos céus. A minha presença enche céus e a terra. A minha presença enche os céus e a terra. Que mistério é esse? A minha presença enche os céus e a terra. A minha presença enche esses céus que os teus olhos conseguem ver. A minha presença enche o céu atmosférico, o céu universo, que o telescópio não pode alcançar o seu fim. E a minha presença enche os céus dos céus, onde está o meu trono. E quando eu quero, eu me assento sobre a terra, aleluia. E os céus eu estendo como cortina, as estrelas eu estendo como cortina. Uou, que Deus grande! Aleluia! Foi por isso que Salomão, o homem mais sábio que o mundo conheceu, é lógico, depois de Jesus, ele disse: Senhor, nós estamos consagrando esse templo a Ti, mas o que é esse templo para a imensidão de quem Tu és, para a Tua grandeza? Eu sei que a Tua presença enche céus e terra. Aleluia! O poder de Deus equivale à sua grandeza. Se o universo, irmão, não pode ser medido, não tem como medir, porque isso é o que pode ser observado. Faz ideia o nosso Deus. Por isso, Ele é imensurável. Amém? Como também imensurável é o seu poder. Não tem como medir a força de Deus, o poder de Deus. O que nós temos é um vislumbre. Aleluia! Um vislumbre. O povo estava diante do mar. E agora, Moisés, trouxe a gente para morrer aqui. Ah, povo incrédulo. Senhor, e agora? Toca nas águas. Quando Moisés toca nas águas, a Bíblia diz que o sopro das narinas de Deus fendeu as águas e as dividiu. Deus fez só assim, ó. Ele não fez, ele só respirou. Aleluia! Oh, glória! As águas, aleluia, não resistiram à força daquele vento e se dividiram. Uau, como é tremendo o nosso Deus, como é poderoso. Existem ferramentas, existem armas feitas pela mão dos homens, capaz de provocar destruição que vai quilômetros de distância. Eu acho que a bomba mais poderosa que existe é a bomba de nêutron, e quem tem o domínio sobre ela são os soviéticos. É tipo assim, se soltar uma bomba dessa no Ceará, vai estremecer até no Espírito Santo. Aí lembra lá das tuas aulas de geografia, por favor. Vai ter uma bala até lá no Espírito Santo. Todo o Ceará vai tremer Pernambuco, vai tremer Bahia. Vidros vão se despedaçar até lá.
Ah, se for aqui, bum, acabou. Num raio de cerca de 120 quilômetros, está tudo destruído, arrasado. Também é o poder dessa bomba. A Bíblia diz que haverá um confronto entre os exércitos do anticristo. Ele vai reunir as nações que apoiam ele, com seu poderio militar. Ah, vai ter bomba nuclear, vai ter bomba de neutro. Acho que é neutro e hidrogênio. São armas poderosíssimas. Sabe esses aviões que os Estados Unidos usou para soltar a bomba lá naquele país? A bomba que atravessa, irmão, 60 metros. 60 metros, mas não é de terra não, é de paredes espessas. Ela vai tum, 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 até chegar nesse ponto e bom, ela vai rompendo paredes blindadas, de aço, de concreto armado. Vai ter dessas bombas. O anticristo vai chegar com todo o seu poderio. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá e no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai pegar o capeta, vai aprisionar ele, e a palavra diz que com a espada que sai da sua boca, ele vai vencer todo o exército do anticristo. A espada que sai da sua boca é a palavra. Ele vai falar e tudo vai ser destruído. Uau, que Deus tremendo! Aleluia! Você entende o poder do seu Deus? Você tem uma noção da grandeza do teu Deus, irmão? Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Ele vai falar e tudo vai ser bom. E a palavra é: se juntem a aves do céu, para que vocês vão comer carne com fartura. Carne dos cadáveres que vão aos milhões serem destruídos, vencidos pelo nosso Deus poderoso. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Uou, aleluia. Mas o capeta está preso, depois ele é solto, engana o que restou e vai ter guerra de novo. Dessa vez a Bíblia diz que, oh meu irmão, o resplendor da glória de Deus vai acabar com tudo. Nabucodonosor se achava: eu sou o soberano das nações. E de fato o império dele governava o mundo conhecido da época. Deus disse para ele: tu vai pastar com os animais do campo. Tu vai virar um bicho, vai comer capim com eles, até que tu conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens. Até que tu conheça que o Altíssimo, Ele é Senhor nos céus, mas Ele é Senhor na terra também. O poder emana dEle e é dEle, aleluia. Os homens podem não reconhecer, mas Ele é Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores. E o homem mais poderoso de sua época, ele não precisou fazer nada, só liberou uma palavra. E ele perdeu a consciência, ficou louco. Se não me falha a memória, por 7 anos. O pelo cresceu no seu corpo que nem bicho, as unhas cresceram que nem bicho, e ele pastava no campo. Depois de passar desse tempo, o Senhor traz de volta a ele a consciência, o juízo. E a primeira coisa que ele faz é: eu reconheço que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Ele tem o domínio sobre os reinos da terra. Ele coloca e ele tira. Está com medo de quê, irmão?
se o teu Deus é aquele que tem um governo sobre tudo e todos. Uou! Uou, 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 uou. Na cruz o apóstolo Paulo disse que o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele venceu tronos, principados, potestades. Deus no nosso Cristo venceu a todos os poderes, poderes humanos e poderes espirituais. Triunfou sobre eles na cruz. Triunfou sobre eles na cruz. É tipo assim, ó, eu tenho poder para vencer. E eu vou vencer de uma forma que esta minha vitória traga aos perdidos a opção de terem uma nova vida em mim. Eu vou vencer, e essa vitória vai possibilitar a vitória dos que estão escravizados, dos que estão dominados, dos que estão oprimidos pelas forças diabólicas. Eu vou vencer desta forma. É por isso que, tendo poder, ele exerce esse poder como? Se humilhando até a morte, e morte de cruz. Uau! Agora vamos pensar, por que a ceia é um ato tão memorável, tão difícil de escrever, de descrever? Porque pelo que ela significa, por quem, ou pelo preço que foi pago para que fosse estabelecido, e em terceiro lugar, por quem pagou esse preço. O que torna a ser ainda mais extraordinária é esse fato. E quem pagou o preço foi esse Deus, que nós tivemos só uma noção da sua grandeza e do seu poder. Esse Deus que o universo, com bilhões de anos-luz, não podem conter. Esse Deus que as águas, com seus bilhões de metros, de quilômetros cúbicos, não é grandiosa diante do nosso Deus ao ponto de caber na palma de suas mãos. As estrelas com seus 10 sexilhões possíveis, pode ser até mais. Esse número todo pode ser contado pela grandeza do nosso Deus. Esse Deus que com uma respiração abriu o mar. Esse Deus que intensificou um pouquinho da manifestação da sua presença, e o monte Sinai estremeceu e pegou fogo. Esse Deus que vai liberar uma palavra, e toda a força humana representada pelos exércitos do anticristo vai se tornar em nada. Uma palavra. Uma palavra. Esse Deus aceita a humilhação da cruz. Aceita deixar por um tempo determinado o louvor dos anjos, o seu trono de glória. Ele aceita e se permite tornar semelhante ao ser humano, limitado, dependente, fragilizado. Como disse o apóstolo Paulo, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo
Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de homem, e na forma de homem se colocou como servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando os judeus ouviram falar que Jesus era o Messias, e mais do que o enviado, ele era o Deus, filho ou filho de Deus, ele diz: isso é um escândalo, porque o Deus que eles conheciam até então é esse Deus poderoso, tremendo, grandioso. É um absurdo falar, é blasfêmia falar que o meu Deus, ele se tornou humano, algo tão pequeno, tão ínfimo, e ainda foi crucificado. Isso é escândalo, isso é blasfêmia. E os gregos diziam: isso é loucura. O Deus que vocês pregam, o mesmo Deus de Israel, aquele Deus poderoso que venceu todos os deuses do Egito, envergonhando e humilhando os deuses do Egito com as 10 pragas, esse Deus aí aceitou a cruz? Sim, isso é loucura. Não, isso não é loucura, isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Então você vinha a um culto abatido, desanimado e dizendo: ó Deus, diz que me ama. Deus não diz que me ama. Eu preciso ouvir que Deus me ama. Ele não precisa estar te falando que Ele te ama. Ele já provou na cruz o quanto Ele te ama. O que falta é você valorar isso, dar o devido valor. Por isso, eu até chego às vezes duro em alguns crentes, quando faltam a ceia por motivos tão banais, motivos que dava para adiar, dava para colocar outro para fazer, mas não. Se faltou a ceia, por que não? É porque chegou uma visita. Irmão, mesmo que seja um parente lá dos Estados Unidos, eu diria: vamos comigo, porque hoje é ceia do Senhor. O meu Deus, para me dar esse direito de ceiar com Ele e com os meus irmãos, Ele veio para além do universo. Por que faltou a ceia? A ceia, irmão, é a ceia. Porque quando eu falo assim, eu falo cheio desse conhecimento e entendimento. Porque eu estava sentindo muitas dores de cólica. Irmã, as dores que Jesus sofreu na cruz, as cólicas, mais desconfortável que seja, não chega a 1/10. Eram dores tão terríveis que ele desmaiava. Sabe o que é o desmaio, né? É o cérebro falando assim, ó, pum, vou apagar porque essas dores estão insuportáveis. Eu vou desligar essa pessoa. Sabe por que Jesus caiu levando a cruz e um sirineu carregou? Como assim, Jesus fraquinho, hein? Não. É que o azorrague, aquele chicote terrível, que era uma arma,
com ossos, pedaços de ossos e pedaços de chumbo na ponta, rasgaram a pele ao ponto de atingir os músculos de Jesus, nas costas, no peito. Jesus sangrou muito, ele perdeu muito sangue. E quando a gente perde sangue, a gente tem sede, a gente fica fraco. Jesus caiu porque não tinha força nem para caminhar, muito mais de carregar a minha e a tua cruz, mas ele carregou. E na sede que ele teve, irmão, quem já perdeu muito sangue aqui, levante a mão. Você sentiu sede? Sentiu sede? Eu estava cavando lá, olha, uma chibanca, cavando lá o lugar onde ia colocar as pedras, fazer uma alicerce lá de casa. Eu dei uma vacilada, irmão. Eu sei que a chibanca, ela não bateu, mas ela espremeu meu dedo, que a unha fez truque. Aí ficou só um lado assim, uma peinha pendurado. Ô dor, irmão. E tome sangue. Eu, sede. Aí eu, água, né? Aí fui pro posto, para arrancar o resto da unha, né? Quando eu cheguei lá, ele assim, rapaz, vamos ter que arrancar, eu vou dar anestesia. Você bebeu água? Bebi. Não vai pegar anestesia. De fato, ele até deu, mas não pegou. Ele pegou o alicatezinho, que esse ladozinho aqui ainda não tinha saído. Ele fez... Au! Uma unha, pensa na dor. Jesus teve o seu corpo dilacerado, o seu rosto espancado. Já pensou se ele falasse, ó Pai, por causa das dores, eu não vou. Estaríamos todos perdidos. Então, irmãos, é olhar para o que Cristo, para quem Ele é e o que Ele fez, e nos encurvarmos em reverência, em gratidão, em amor, dizendo, Senhor, que o Senhor fez por mim. Ninguém, mas é ninguém mesmo, poderia fazer. E o que eu posso fazer por ti, ainda, por mais difícil que seja, por maior que seja, por mais penoso, sacrificial que seja, nunca vai se comparar ao que o Senhor fez por mim. Você está me entendendo? Porque sempre é a relação desse humano cheio de defeitos, cheio de limitações. É sempre essa comparação deste humano para com este divino. E aí você vai me entender quando eu trago um exemplo daquele muçulmano. E olha que o Deus dos muçulmanos não morreram por eles na cruz. Mas os que são analfabetos, na possibilidade de ter o nome de Allah escrito naquele papel, eles pegam o papel e colocam no alto. O nome do meu Deus tem que estar exaltado. Ninguém vai pisar no nome do meu Deus. E Allah não morreu pelos seus súditos, seus adoradores. Allah não se fez homem para passar pelas agruras da vida,
para salvar os seus adoradores. Mas o Deus que você diz que ama e serve, Ele fez. Ele fez. Ele fez. Isso é amor. Ele morreu, irmãos, de uma forma humilhante, vexatória. Quando eu penso nesse Deus tão poderoso sendo humilhado pelos seres humanos, nu, despido na cruz, eu digo, meu Deus, como o Senhor aceitou isso? Eu não aceitaria isso. Eu não aceitaria isso. Talvez eu morresse por minha esposa e por minhas filhas. Mas por vocês, eu não morreria. Muito provável que não. E daquela forma ali, não. Não. Mas Ele fez sendo Deus. Você entende isso? Será que é muito Ele que deu a sua vida esperar em troca a tua vida? Será que é muito Ele que aceitou a humilhação esperar de ti o verdadeiro louvor? Será que é muito Ele que sofreu tamanha vergonha receber de mim e de você uma reverência sincera? Porque há quem diga, não, mas isso é besteira, pastor. Besteira para você, incrédulo. Besteira para você, irreverente. Besteira para você que não conhece o que Cristo fez ou não reconhece. Mas eu conheço, eu reconheço. Você sabe o que é que os homens de Deus falaram quando estiveram diante da presença de Deus? Ai de mim, que vou perecer. Por quê? Porque eu vi o Rei da Glória. Vou morrer, por quê? Porque eu vi o anjo do Senhor. Eu estou neste lugar, este lugar é tremendo, porque aqui é Betel, é casa de Deus. Estou falando de Isaías, estou falando de Gideão, estou falando de Jacó. Isso é reverência, por quê? Porque eles conheciam a grandeza de Deus. Nós conhecemos a grandeza de Deus e o que Ele fez para nos salvar. E a gente tem... Você pode ficar de pé? Antes de estabelecer a ceia, Jesus disse, eu desejei muito estar convosco, eu desejei muito por este momento. Senhor, tu desejou muito a morte? Não. Eu desejei muito o que eu vou conquistar com a minha morte. Aleluia. Não sei quanto a vocês, mas com a morte dele conquistou meu coração. Aleluia! Ah, glória! E eu não mais beberei do suco da vide até que se cumpra no reino de Deus. Aleluia! Vai chegar o dia, irmãos. Vai chegar o dia em que nós cearemos com Ele nos céus. Oh, aleluia! Vai chegar o dia que Ele, oh aleluia, nos servirá, meu Deus, aleluia. Eu acho que eu vou fazer que nem Pedro, Senhor, é eu que tenho que te servir, o Senhor ainda vai me servir aqui.
Aleluia! Se isso viesse a acontecer, eu ouviria assim do Senhor: não, meu filho, se preocupa não, você já me serviu na terra. Amém. Amém, aleluia. Como Ele é tão grande, tão poderoso, tão majestoso, tão santo, tão perfeito, tão altíssimo. Os grilhões da morte não pôde detê-lo. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E depois de 40 dias Ele subiu aos céus. Ele foi exaltado novamente. Ele foi recebido nos céus em glória. Aleluia, Ele não está preso na cruz. Ele não está humilhado no madeiro. Ele está exaltado. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está acima dos céus, está acima da terra. Ele é Deus. Oh, merecedor de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda majestade. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, mas pelo que Deus lhe deu nome acima de todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Uou, aleluia! Se Ele chama pelo nome tantos bilhões, sextilhões de estrelas, muito mais ainda Ele chama pelo nome esses milhões de crentes que adoram a Ele em espírito e em verdade. Isto é adorar em verdade, é saber quem está adorando, a quem está se dedicando louvor, adoração. Aleluia! Eu adoro Deus que com a palavra do seu poder trouxe a existência a tudo. Eu adoro o Deus que pela palavra do seu poder sustenta todas as coisas, inclusive o meu viver, inclusive o meu viver. Uou! Uou! Você não adora um Deus de barro, você não adora um Deus de madeira, você não adora um Deus de prata, um Deus de ouro. Você adora o verdadeiro Deus, você adora o único Deus. Então adora para valer, adora do jeito que Ele merece. Como diz o salmista: tributai. Tributar é pagar o que é devido. Vou repetir: tributar é pagar o que é devido. Pague o que é devido em louvor ao teu Deus. Adora como Ele merece, adora como Ele merece, adora. Você está me entendendo porque eu falo assim? O crente, ele não ora, ou melhor, ele não adora pelo que ele vai receber. Ele adora por quem Deus é e pelo que o Deus dele já fez. Uau! Se Jesus não tivesse me dado a família, se Jesus não tivesse me dado o ministério, se Jesus não tivesse me dado bens materiais como a casa ou um terreno, aleluia, eu ainda tinha razão para adorar por quem Ele é e pelo que Ele fez. Ele deu a vida por mim na cruz, sendo Deus. Ele me amou e mostrou o seu amor na cruz. Pastor, ando tão triste. E por que você está triste? É porque eu tenho orado e Deus não tem me dado o que eu tenho pedido. Você já parou para agradecer pelo que Ele é na tua vida e pelo que Ele já fez? Se você der valor quem Ele é e o que Ele já fez, o teu coração vai transbordar de alegria e tu vai deixar de ser esse crente ingrato. Bendiz a minha alma ao Senhor, e
e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sim, minha alma, porque tu está escalada, triste, e não quer bendizer o teu Deus. É para você bendizer, minha alma. É o homem esmurrando a si mesmo, é o homem estimulando a si mesmo. É para você bendizer, e eu vou te dar motivos, ó minha alma, para bendizer o Senhor. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Ele não me deu aquele emprego, Ele não me deu a minha casa, Ele não me deu ainda o meu carro. Não, tem motivos maiores, tem motivos melhores. Quais são? É Ele quem perdoa todos os teus pecados. É Ele quem redime a tua alma, é Ele que te resgata. Porque se dependesse de você, você já estava desviado de novo, já estava caminhando para o inferno de novo, por causa da tua negligência, os teus pecados. Mas Ele te perdoa e Ele te resgata, redime a tua alma, te renova. Quem está entendendo? Se você não der nada para Deus, Ele não vai sentir falta de nada. Se você der tudo para Deus, ainda assim Ele não terá recebido nada. Por quê? Porque Deus não tem necessidade de nada. Nada do que nós possamos ofertar vai fazer falta para Deus. Aleluia! É bondade dEle nos amar, é bondade dEle nos salvar, é bondade dEle nos escolher, é bondade dEle nos aturar, nos suportar. Uou! Irmão, esse Deus que chama as estrelas pelo nome, que está acima de todo o universo, Ele precisa de nós para quê, irmão? Ele precisa de você para quê? De mim para quê? É bondade dEle. Tu lembra do monturo que Ele te tirou? Dá uma lembrada agora. Tu lembra do resgate que Ele fez? Do caminho que você estava trilhando? Não, pastor, mas eu nem era assim, nem era assado. Você não entendeu. Se você fosse a pessoa mais perfeita do mundo, Ele trazer você para Ele não faz diferença nenhuma. Ele faz isso porque Ele é bom. Ele é bom, Ele resolveu nos escolher. Aleluia, irmão Jacé, Ele nos resolveu nos amar. Aleluia. Quem está me entendendo? Levante a mão. Quem está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui é um pastor falando, ou é um profeta de Deus. Mas se for um pastor trazendo a palavra, é profeta de Deus. É boca de Deus, é Deus falando, é Deus mostrando o quanto Ele te ama, o quanto Ele fez por ti, e Ele te convidando. Dá valor, dá valor, dá valor. Uou!